tudo sobre o Eurostar, o trem que liga Paris a Londres por baixo da água. Vou falar sobre isso após a vinheta. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagem. E gente, se você ainda não conhece o Eurostar, tá na hora de conhecer ele. O Eurostar basicamente é um trem que liga Paris, na França, né, a Londres, no Reino Unido. Só que se você já viu o mapa que separa esses dois lugares, você sabe que Londres ali, né, o Reino Unido, fica separado do continente principal da Europa, separado por água. Ou seja, como que esse trem faz esse trajeto? Ele basicamente passa por baixo da água. E aí tem vários... Eu ainda vou fazer um, viu? Tem vários vídeos muito engraçados do pessoal falando assim, como eu achei que seria o Eurostar. E aí a pessoa assim dentro do trem e por fora assim um monte de peixinho passando assim, mó bonitinho. Aí você vai ver, na verdade, é tipo assim, a janela tudo preta, porque você tá passando num túnel escuro dentro do trem, né? Enfim. O Eurostar, então, gente, ele é um trem que ele parte de Paris em direção a Londres e de Londres em direção a Paris, que é uma alternativa muito boa para quem às vezes não quer pegar avião, seja porque quando você pega o avião, você tem que fazer toda aquela burocracia de voo, tem que chegar no aeroporto com algumas horas antes, passar por raio-x, despachar a mala, esperar o seu voo e tudo mais, sendo que no trem é um pouco mais simples. Você vai chegar, vai ter que fazer um processo de imigração, que eu vou falar agora há pouco, e depois vai só esperar seu trem e vai já partir. Chegou no trem, você sai do trem, passa ali de novo pela imigração e tchau, você já está dentro do novo país. Então, o trem ele é muito mais fácil por conta disso. E esse trem, ele é um trem de alta velocidade que ele pode chegar a aproximadamente 300 km por hora. E essa viagem de Paris a Londres, ela leva somente 2 horas e pouquinho. Ele custa aproximadamente 63 euros, ele pode aumentar dependendo da época ou pode diminuir também em épocas promocionais, mas é mais ou menos 63 euros. E eu vou deixar um link para vocês poderem adquirir ele aqui na descrição. E comprando por meio desse link, você me ajuda a continuar com esses vídeos. Então eu agradeço muito quem puder. E só falando aqui rapidinho, se você planeja viajar ou para Paris ou para Londres, você também pode comprar meus roteiros prontos de viagem. Eu vou deixar o QR Code dos dois passando aqui para vocês. E basicamente lá tem tudo que você precisa para viajar. O roteiro de quantos dias eu acho bacana você ficar na cidade, indicação de hotéis, restaurantes, tudo que você precisa saber sobre imigração, sobre dicas de visto, dicas de tudo que você precisa vai ter lá nesse conteúdo. E claro, aqui no meu canal já tem vários vídeos também falando sobre Londres e Paris, especialmente sobre agora o ETA, que é a nova autorização eletrônica de viagem para entrar no Reino Unido, que é muito importante também. As estações que ele sai, de Paris ele sai da estação Gare du Nord, gostou do meu francês? Gare du Nord. E em Londres ele sai ou chega na estação St. Pancras, que também os dois ficam numa região ali relativamente central. E eu vou deixar os nomes escritos para vocês aqui. Então são dessas estações que ele sai e chega. Então você já sabe mais ou menos agora para onde você tem que se deslocar e onde você vai chegar dependendo aqui do trajeto que você for fazer. E quando você chegar na estação, gente, seja em Londres ou seja em Paris, você vai procurar as placas indicando o Eurostar. É muito bem sinalizado, não precisa se preocupar. Segue as placas indicando o Eurostar. Você já pode ter seu ticket ou pode comprar lá na hora, mas eu sempre recomendo que você já tenha ele comprado, porque pode ter fila na hora de comprar, pode ter esgotado, pode não ter horário, você não pode saber certo qual que é o horário. Então eu recomendo comprar sempre com antecedência. Link vai estar aqui para vocês na descrição e no comentário fixado. Mas basicamente, gente, eu já fiz vídeo sobre tudo isso, vou deixar passando todos eles aqui no card para vocês, mas eu vou explicar rapidinho. Quando você entra em Paris, você está entrando na Europa, você está entrando na zona do espaço Schengen. E o espaço Schengen basicamente é um acordo feito por vários países ali da Europa, quase todos, mas não todos, mas atualmente quase todos já estão fazendo parte, que é um acordo de livre circulação entre a população. Como assim? Basicamente, se você entrou em Paris, você já entrou em Paris e já fez todo o processo de imigração, né? Você já mostrou ali seu passaporte, já mostrou que, às vezes a entrevista pode ter algumas coisas, pode não ter, já fiz vídeo sobre isso também. Pode ser que eles só carimbaram seu passaporte, que nem carimbaram, que você já entrou em Paris. Se você já entrou em Paris, a partir de agora, pelo período de 90 dias, que é o período que você pode ficar como turista ali na região da Europa, você pode ir para qualquer país que é signatário do Tratado de Schengen. Então você pode ir de Paris para Espanha, para Portugal, para Alemanha, para Holanda, para Grécia, para Itália, para Hungria, República Tcheca, Áustria,
Enfim, para qualquer um desses principais países ali da União Europeia, mas não todos, como eu falei, os que são signatários do espaço Schengen, você já pode ir sem passar por nenhum tipo de cheque de segurança, é só realmente cruzar a fronteira, pode cruzar de avião, pode cruzar de trem, enfim. Nesses 90 dias, se você já entrou em Paris, você está permitido a fazer isso. Só que se você estiver indo para Londres, que fica no Reino Unido, aí no caso, o Reino Unido ele não faz parte da União Europeia e ele tem um processo imigratório diferente para turistas. Porque para você entrar no Reino Unido, hoje em dia você não precisa de um visto, mas atualmente, a partir agora de 2025, já está válido na data desse vídeo, tá? Você precisa emitir uma autorização eletrônica de viagem, que no caso do Reino Unido é chamado de ETA. Tem vídeo aqui no canal, já falei um pouco sobre isso, que essas autorizações eletrônicas de viagem estão ficando cada vez mais comuns, inclusive a Europa tá para lançar a sua, tá sendo postergada atualmente, era para ter sido lançado em 2024, não foi, 2025 não foi adiado agora para 2026. Mas o ETIAS, que é a autorização da Europa, em breve, aí, em 2026 ou 2027, não sei, deve ser lançado. Quando for, com certeza eu vou trazer conteúdo aqui para o canal. Mas então, para você entrar no Reino Unido, primeiramente você precisa emitir esse ETA. E ele é tranquilo de emitir, você emite pelo seu celular mesmo. Tem uma taxa ali de 10 libras esterlinas, né? Então você vai pagar essa taxa e aí o processo do ETA, caso você não tenha qualquer tipo de problema, não seja procurado pela Interpol, não tenha cometido nenhum tipo de crime, vai passar tranquilo. Você, na mesma hora, assim, em 5 minutos depois que você fez o preenchimento, pagou a taxa, você já vai receber um e-mail falando que o seu ETA está aprovado e você pode entrar no Reino Unido. E aí todas as regras do ETA eu já deixei nesse outro vídeo, não vou falar aqui agora para não ficar tão grande. Mas basicamente, então, se você for entrar de Paris pro Reino Unido, você tem que já ter pagado o ETA. E aí, como eu falei que no caso não tem a livre circulação entre Paris e Reino Unido, você vai ter que fazer um cheque de segurança, igual que a gente faz no aeroporto mesmo. Quando você estiver lá na estação Gare du Nord, lá em Paris, você vai passar pela imigração, vai falar com o agente, vai mostrar seu passaporte, ele pode pedir alguns documentos adicionais, como seguro de viagem, como comprovante de passagem de saída do Reino Unido, como comprovante de hospedagem que você já contratou. Tudo isso ele pode te pedir. Já fiz vídeo também, deixar aqui no card, explicando quais são os documentos que podem te pedir numa imigração. Recomendo que você tenha todos. É provável que eles nem vão te pedir todos, ou em alguns casos não pedem nenhum, mas eu sou da opinião que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então tenha todos esses documentos prontos, caso eles te peçam. Essa é a minha recomendação. E claro, o ETA é obrigatório, né? O ETA aí não tem isso de só se precisar. O ETA é obrigatório. E aí beleza, você vai fazer esse cheque de segurança, estando tudo ok com suas documentações, passaporte ali com validade boa, o ETA pago, você vai entrar para dentro da zona de embarque ali para o trem. E aí quando você entrar para essa zona de embarque, você já vai poder se dirigir ao seu vagão. Tem vagões que são de primeira classe e vagões que são de classe econômica. Sempre, como é a lógica, os de primeira classe vão ter mais conforto, vão ter espaço maior para a perna e tudo mais, mas o da classe econômica ele é tranquilinho. Classe econômica de trem não é a mesma coisa que classe econômica de avião, que parece que você está ali numa sardinha enlatada. Classe econômica de um trem você já está bem tranquilo, mas se você quiser pagar um pouco a mais pela primeira classe também, com certeza vai ter mais conforto envolvido. Tanto fora do trem, ou seja, na zona de embarque, quanto dentro do trem, tem opções de lojas, cafés e mercadinhos ali para comprar comida se você quiser, tá? E aí, pois bem, nesse caso a gente está fazendo aqui de Paris para Londres, né? Aí você fez todo o cheque de segurança, você vai entrar no trem, sempre fique de olho no horário que o trem chegou, já dirija-se a ele antes do horário que está previsto para ele sair, porque os trens saem pontualmente lá na Europa, tá? Esteja dentro do trem, aí quando você estiver lá dentro, localiza seu assento, assenta e depois de 2 horas você vai chegar em Londres. Chegou em Londres, você vai fazer ali um cheque de segurança rápido, porque você já fez em Paris o cheque principal, né? Eles vão te deixar entrar no país. E aí depois, se você também fizer, ou depois, ou primeira vez de Londres para Paris, é a mesma coisa. Como Londres tem essa questão do ETA e não faz parte do espaço Schengen, e Paris tem a questão do espaço Schengen, para fazer a volta depois para Paris ou ir de Londres para Paris, você também tem que fazer um cheque de segurança, mas é um cheque um pouco mais tranquilo, porque como eu falei, Paris você não tem que emitir nenhum tipo de autorização eletrônica de viagens ainda. Em 2026 provavelmente vai ter o ETIAS, mas ainda não tem. Mas aí pode ser que eles te peçam questões, como eu falei, as documentações, né? Seguro de viagem, que é obrigatório na Europa, comprovante de hospedagem, comprovação financeira, tudo isso eles podem te pedir, recomendo que você tenha tudo isso. E aí fez esse cheque de segurança de Londres também, a mesma coisa, lá na estação St. Pancras, você vai entrar na zona de embarque, esperar o seu trem, e aí o trem em 2 horas vai
para Paris, chegou em Paris, faz o cheque de segurança também e você está em Paris. Então é uma viagem bem tranquila, brasileiros não tem tantos problemas assim na imigração para entrar ou sair de Paris ou de Londres, só tenha toda a documentação e esteja preparado para mostrar tudo e para conversar em inglês se for preciso, porque ou usa um tradutor também, tem vídeo aqui no canal falando sobre tradução simultânea, então tem algumas coisas assim prontas de documentação e tudo mais para passar tranquilamente pela imigração. No mais, é só saber de qual estação você vai sair, qual que é o horário, chegar com uma certa antecedência para se localizar dentro da estação e fazer a questão da imigração com calma, esperar seu trem e acabou. Basicamente é tudo isso que você precisa saber para você viajar pelo Eurostar. E aí, como eu falei, ele passa por baixo da água, você não vê quase nada, porque você vai estar ali dentro da água ali, você vai ver só um túnel escuro que você vai passar. O trem é bem rápido, mas é seguro, tem viagem todos os dias e que eu saiba, eu nunca li uma notícia sobre algum tipo de problema do Eurostar. Não sei, se tiver alguma podem contribuir aí nos comentários, mas eu não vi nada tipo de problema, então não precisa ficar com medo porque tá passando por baixo da água, é bem tranquilo, é algo bem tecnológico e muito seguro. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, considere se inscrever e deixar um like, porque saem vídeos de viagem todos os dias dos temas mais variados. E eu sou agente de viagens, faço roteiros personalizados e dou consultoria também para quem quer viajar, mas não sabe muito bem o caminho das pedras. Ou simplesmente prefere que alguém faça por você porque às vezes você não tem tempo e enfim. Confere a descrição que tem minhas indicações de cupons de desconto para viagens, em chip de internet, seguro de viagem e também a minha lojinha da Hotmart, que tem roteiros de várias cidades do mundo aí já prontos, elaborados para quem quer viajar. E em caso de dúvidas ou contribuições para o vídeo, também pode comentar aqui que vai ser um prazer, eu vou te ajudar da melhor maneira que eu conseguir. Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e tchau!